Oi, gente, tudo bom? Sou Edu Ribeiro, estou aqui dando continuidade à série de entrevistas aqui para o nosso site, da nossa Semana da Bateria. E hoje eu tenho uma honra tremenda aqui de estar com um dos maiores ídolos que eu tenho da bateria e da música brasileira, e também aquela sorte tremenda de ser um grande amigo, Nenê. Alô, tudo bem? Nenê, para mim, outro dia eu estava comentando, estava falando com meu filho no carro, e a gente estava falando do meu avô e não sei o que lá, e aí eu falei para ele que tinha uns músicos que vinham para... Meu avô é músico também, uma figura, não foi profissional, mas uma figura com uma personalidade super forte. E eu falei para ele assim, tem músicos que vêm para a Terra para tocar bem. Eles são bons executantes de qualquer coisa. Isso é uma grande qualidade que músicos têm. Agora tem uns que vêm para transformar, que têm uma personalidade muito forte e que transformam o que aconteceu. E na minha opinião, esse cara aqui do lado transformou a maneira de tocar a bateria no Brasil. Já vou falar com ele, mas só queria fazer uma introdução. Por quê? Porque a gente tem um monte de ritmo, um monte de coisa, e para mim a pessoa que melhor traz os ritmos da percussão para a linguagem da bateria, usando técnica de bateria, usando coordenação de bateria, usando rudimentos, é o professor Nenê. Então, é uma honra estar com você aqui hoje, viu, O prazer todo meu. Então, já que é uma entrevista, a gente tem que fazer perguntas para você, fazer uma conversa aqui, tentar ser o mais informal possível, né? Justamente. Nenê, fala um pouco para mim. Eu sei que você é do Sul, né? Sei que você deve ter tido uma transição de sair do Sul, vir para São Paulo, para o Rio, não sei para onde você foi. Acho que a gente pode segmentar um pouquinho a nossa conversa aqui. Acho que tem um processo lá de você começou, cresceu, saiu de lá, depois você conta como foi conhecendo os músicos, como que foi parar fora do exterior. Vamos começar por aí. Como que foi seu início lá? Eu comecei em Porto Alegre, comecei primeiro como acordeonista, né, porque meu pai gostava de acordeão, aquele instrumento do gaúcho, aquele negócio. Gaiteiro? Gaiteiro, justamente, que todo mundo ficou ofendidíssimo quando chamava de gaiteiro, tinha que chamar de acordeonista. Ah, é? Porque tinha uma distinção. Gaiteiro era o cara que tocava regional, assim, aquelas coisas regionais. Ah, é? E acordeão era o cara que tocava no, entendeu? Tocava no boate, tocava no baile, sei lá. Ah, tinha um conhecimento maior? É, mais sofisticado. Meu, tem um monte de inimigo, então eu chamo todo mundo de gaiteiro. Com certeza, mas aí eu comecei a tocar acordeão, assim, em casa, estava tudo de ouvido e tal, de orelha, não estudei nada. Daí depois meu pai tinha uma visão interessante, embora ele não fosse um cara assim, analfabeto, porque o cara, entendeu? Era peão de distância, aquela coisa. Tá. Mas ele tinha essa visão, ele falou, não, se você está tocando música, você vai aprender música, pô. O músico tem que saber música. Sim. Mas eu não achava isso. Tanto que ele me botou na escola, não fui na escola. Me arrependi amargamente depois de não ter obedecido, porque eu tinha ganhado muito, né, com leitura, com tudo, né? Claro. Mas, de qualquer maneira, serviu porque o acordeão me despertou, né, a visão harmônica, assim, porque depois eu fui aprendendo com os amigos. Nessa época, a gente não tinha escola de música, então você fazia era ter um contato com outros, moravam no bairro, Partenon, comecei a rodar, sair do bairro e ir para outros lugares para conhecer, para tocar, às vezes tocar em baile, e conhecer outros músicos, guitarrista, que já tocava bossa nova. E aí comecei a aprender com esse amigo meu, Juca, que até hoje é meu amigo. E ele sabia tocar samba do nota sol, no violão. Tá. E passava os acordes, pegava nota por nota do violão, passava para o acordeão. Tá. Só não sabia nada do que estava acontecendo. Bom, mas decorava, era uma maneira de estudar. Era uma maneira. E do acordeão, daí eu fui depois, esse grupo que eu tocava, esse grupo de baile que eu tocava, ele se dissolveu depois de um período, quando eu já tinha uns 16 anos, mais ou menos 15, 16 anos. Eu estava estudando bateria, mas não tinha bateria. E você já tocava acordeão no baile? Tocava no baile. Tocava acordeão no rádio, tudo? Profissionalmente, Profissionalmente. Não era um exímio acordeonista, mas era um... Quantos anos você tinha? Quando eu comecei, tinha uns 13 anos, mais ou menos. Tá, a gente está falando aí da cidade, 13, 14, 15. Por aí. Já tocava acordeão nessa época. Tocava em baile, tocava em tudo. E daí, com o negócio, eu fiz da bateria, tinha 3 cadeiras em casa, peguei as cadeiras da minha mãe e fiz uma bateria. Uma cadeira era o prata, a outra era a caixa e o surdo. E tocava ali, botava uns livros assim em cima da revista, para mudar o som de um e de outro. Claro.
E aprendi a tocar ali, te juro. Sem bumbo. Sem bumbo. Bumbo era só no... Porque a casa de madeira, sabe aquelas casas do sul? Puta, vou desligar a esteira. A tábua já era um bumbo tremendo. Já Pois era é, justamente. Já era A casa tinha um som legal. Dali, depois esse conjunto se dissolveu, eu fiquei com a bateria. Daí comecei a dar bateria mesmo. Como eu estava super afim, e a minha mãe sempre foi uma mulher muito musical, assim, embora não fosse músico. Ela me levava para ver as coisas e tal, sabe? Ela vivia na rádio, porque naquele tempo a rádio era programação ao vivo. Sei. Então nós íamos meio-dia, no programa da meio-dia, depois ia à noite. Podia assistir a programação do rádio, que estava sendo, no teatro, tava sendo transmitido. Era ao vivo. Aí você via os caras tocando bateria, aquele braço brilhava, aquele negócio, você fica nessa, por aquilo. E ela sempre me levava. E daí depois um dia ela falou assim para mim, meu filho, domingo nós vamos ver uma música que você nunca ouviu na sua vida. Eu digo, pô, que essa música vai ser legal. É uma música que tem som de trovoado, som de chuva, som de tudo. Eu falei, putz. Daí eu fiquei esperando. Domingo nós fomos, ela que é sinfônica. Uau! Que para ela, quando fazia os tímpanos, som de trovoada. Daí eu ouvi, digo, mas é mesmo, para ver som de trovoada, tem uma música muito louca essa daí. Então ela me incentivou muito para esse lado, sempre deu força. Meu pai brigou comigo no começo, porque ele não queria que eu fosse músico. Queria que eu fosse militar, porque ele era militar. Tá. E para as agulhas dele, aquilo que ele não foi, ele queria que eu fosse. Né? Sim. Eu falei, não, você é músico mesmo. Daí depois eu comecei a tocar bateria em Porto Alegre. Quer dizer, no começo, atrás dos caras, tudo, porque eu não sabia nada também, entendeu? Mas tinha era o jeito que chegava. Mas tinha uns bateristas, no Rio Grande do Sul teve muitos bateristas muito bons, assim, que nunca saíram de lá, ficaram sempre lá. O único que saiu de lá foi o Mutinho e o Portinho. Sim, o Portinho mora nos Estados Unidos até hoje. Mora em Nova York, O Mutinho mora aqui. O Mutinho mora aqui. O Mutinho era meu ídolo, andava atrás dele, porque ele era super legal. E ele tocava piano, ele me influenciou muito, tocava violão, compositor. Tudo. Puta compositor. E eu dava os pratos para ele, eu era que nem Rode. Deixa que eu levo os pratos. Deixa que eu levo que eu tô. Para mim era um maior prato. Só de levar o prato, eu já ficava contente pra caramba. E depois eu tinha acesso a ele. Então ele estava tocando na rádio, assim, como aqui, assim, ensaiando pro programa. Eu ficava lá da bateria vendo ele tocar, entendeu? Puta que barato. E é aí que você aprende pra valer, né? Pra caramba. É aí que você aprende tudo. Isso me serviu muito. Depois daí eu fui pra Argentina, fiquei um ano na Argentina, e voltei, e aí vim pra São Paulo. Ficou um ano na Argentina? Fiquei um ano na Argentina. Fazendo? Eu fui com um conjunto. Um cara que morava lá, Oswaldo Quadros, um cantor, um negrão, forte. E ele, cara, gente boa pra caramba, muito legal. Bom cantor também. E ele foi lá buscar uns músicos de Porto Alegre, porque ele era conhecido na Argentina. Tá. E eu estava tocando com ele, era o Cidinho, não sei se você conheceu o Cidinho, que mora lá em Nova York. O Cidinho, pianista? É, Cidinho e o Cides. Puxa, eu já ouvi falar dele, eu não conheço ele pessoalmente, ele não. mora há muitos anos. Há muitos anos. E eu tocava com ele, que era tudo garotão. Eu tinha 16 anos, 17 anos, 16 anos, por aí. E ele tinha uns 19, 18. Então a gente tocava, tinha aquilo com... Nem hoje, ela está tocando. Sim. E nós estávamos ensaiando e esse cara foi lá e falou assim, a gente não queria ir para a Argentina. Nós fomos para a Argentina. Eu digo, eu quero ir. Claro. A minha mãe ficou com 0. Tinha 16 anos, saiu fora. Putz, fui embora com eu e o Cidinho. Aí foi esse conjunto para Buenos Aires. Mas nós saímos, o Cidinho era muito religioso, então ele ia num banda, não sei se queria. Né? Eu fui com ele também para dar uma força para ele, frequentava meio junto com ele. E a mulher falou, olha, vocês vão para viajar, então nós vamos primeiro para o Uruguai. Não sei por que a gente queria para o Uruguai. Achava que o Uruguai era Nova York, sei lá, um negócio assim, aquela ideia. Daí nós pegamos e a mulher falou assim, eu vou te dar um pó para vocês. Quando vocês chegarem lá, cada vez que você sair para você joga um pouco desse pó, porque é para abrir o caminho, não sei o quê. Tá legal. Daí o Cidinho, eu digo, vamos embora. Daí fomos, mas acontece que a gente não sabia de nada, entendeu? Nós fomos, pegamos os negócios e ainda tinha dinheiro para ficar 2 dias parado em Montevidéu. Eu achava que naquele tempo tinha muito trabalho. No Porto Alegre tinha, pelo menos. Sim. Tocava direto. Nós chegamos lá, a gente dá um tempo, tem essa grana aqui, segura esses 2, 3 dias, até arrumar lá na boate, arruma um trampo e fica tudo bem. Fica tudo bem. Mas não aconteceu nada disso. Nós chegamos lá, estava um inverno rigorosíssimo. E tudo em greve, rapaz. Tudo em greve? Greve, foi parado tudo. Daí o cara, tinha não é um bom dia para chegar. Cubano, daí nós chegamos lá, o cubano falou assim, olha, o negócio é o seguinte, tá difícil para vocês tocar aqui, né? Ninguém está trabalhando em lugar nenhum, mas tem um lugar que vocês vão gostar muito, é o Jazz Club. Eu só tinha visto falar de Jazz Club num livro. Porto Alegre não tinha? Não tinha. Daí nós fomos lá nesse Jazz Club, putz, era num porão assim, um negócio legal pra caramba. Em Montevidéu? Em Montevidéu. Daí nós falamos, é aqui mesmo, daí todo dia pro Jazz Club, só que não tinha nada, entendeu?
E ficar tocando, dando Pô, já era um jazz clube. Pra mim tava uma maravilha, bicho. Pra mim tava, pô, não tava nem querendo voltar, mas eu nem pensava em voltar pra cá, nem nada. Não vou ficar aqui. Que feitiço que tem um lugar que não tem grana, não tem hora, mas a gente não quer sair de lá. Você quer ficar lá o dia inteiro. Mas né? tinha aquilo a música que nós estávamos procurando com aquela idade. Pois é, né? Aí nós formamos um conjuntinho com 2 uruguaios, um contrabaixista e um saxofonista, o Gigi. E tinha um festival no Teatro Solis, que tem até hoje, teatro grande. Nessa época tinha um festival de jazz grande lá e tal. Aí ele conseguiu a gente tocar no festival. Foi o que salvou nossa lavoura. Tá. Porque nós aí com esse dinheiro nós pagamos um hotel que estava devendo 300 dias. E eu fiquei doente também, me deu uma cachumba, rapaz. Eu não sabia que era cachumba. Eu ia para o clube de noite, lá no jazz clube, suando pra caramba com aquela cachumba, com a cara desse tamanho. E tomando gelado. Daí eu estava tocando uma noite, o saxofonista que estava tocando comigo falou assim para mim, ele falou, pô, você está doente, você precisa ir no hospital. Eu digo, não, isso aqui é... Eu acho que isso aqui saiu fora, esse osso aqui, alguma coisa. Eu apertava toda noite, eu fazia assim, ó. Pensava que tinha saído. Saiu fora o osso, deu uma inchadinha. É. Aí ele me levou, pegou uma moto e levou no hospital. O cara falou, ó, você tá cachumba, você, papeira que eles falam. Né? Papeira. Vai pro hotel e não tem nada para você fazer, não tem remédio nenhum. E você tem que sentar, deitar na cama, ficar uma semana na cama até você baixar e ficar bom. Aí eu falei, puta, daí, e duro também, daí fomos pro hotel. Fiquei na cama. Uma semana na cama, Isso, como é que vai pagar o hotel? Aí o Cidinho arrumou um emprego num desses happy hour de piano e tal, e trazia comida que sobrava lá, que sobrava e trazia para mim comer. Mas eu tinha que fazer xixi na panela que eu comia, porque não podia levar da cama, entendeu? Ele lavava a panela. Pariu, né? Mas tu vê como é que é o negócio que a gente mesmo assim, eu estava achando legal. Eu não queria, nem pensava nem pensava em voltar. levantar que meu para minha casa, minha mãe, não pensava em nada disso. Aí depois de uma semana eu falei, agora já estou legal. Levantei, tomei banho, aí fomos para a luta. Porque nós íamos para Buenos Aires ainda. E não foram para Buenos Aires? Não foram. Aí nós fomos num navio, tivemos que pegar um navio para ir ali na Rio de la Plata, que vai até Buenos Aires. Aí o pessoal que chegou também foi com a gente, tinha mais um saxofonista, que era brasileiro. Pegamos um navio e fomos na classe lá na inferior. Lá no porão, não tem janela, no porão. O cara queria abrir a escotilha e o amigo não sabia. Querendo abrir, não abrir. O cara falou, você vai afundar um navio sem abrir esse negócio. Juro. Se abrir aqui, ó. Aí comecei a encher a água. Daí nós saímos para dar uma volta no navio e encontramos um cara que era, não sei se era comandante, um cara lá, todo vestido de marinheiro. Ele até falou assim, pô, vocês são músicos, pô, vocês tocaram na bote aqui do coisa, nós passamos vocês na primeira classe. Falei, putz, é agora. Mas é agora. E eu andava com a bateria sem estojo. A bateria, os ferros assim, eram amarrados com uma cinta. Mas estojo de bateria é um luxo, é uma coisa que agora que existe. Agora é caro pra caramba. Né? Daí eu peguei e fui. Nós fomos para tocar lá, tocamos lá no bar dos caras, lá na boate. E fomos para Buenos Aires. Mas Buenos Aires a gente pastou também pra caramba, porque o empresário abandonou a gente, nós ficamos... Nossa, tudo igual. Tudo igual. Mas nós ficamos aquele frio, era tudo inverno. A gente na rua, sem ficar no hotel, não sabia o que fazer, aquele negócio. Daí eu peguei e falei, não, vou dar um jeito. Eu conheci um cara que falou assim, vai lá na Boca, no bairro de La Boca, em Buenos Aires, tem o time, é um bairro italiano, cheio de cantinho. Do Boca Juniors? Aí eu fui lá, peguei um ônibus e fui lá procurar emprego, tá cheio de... Entrei numa cantina, várias, né? Mas numa que eu entrei, eu falei pro cara, você não está precisando de música, que tinha música ao vivo, uns caras colombianos tocando cúmbia. Daí o cara falou, estou precisando de uma música brasileira, carnaval. Eu digo, então, eu sou brasileiro. Eu sou o carnavalesco. O que você toca? Eu toco bateria. Ele falou, então pronto, então você já está agora, é você e o cantor. Eu digo, mas só eu e ele. Ele falou, só vocês dois, não tem mais ninguém. Eu falei, pô, legal, então vamos nessa. Eu conheci o cara, o Carlinhos, me chamava esse cara. Aí o cara cantava, Madureira chorou, aquelas coisas, Madureira chorou, e eu abato o cara na bateria. Pô, os caras dançavam, subiam nas mesas e tudo. Subia tudo lá. Sucesso, antes. E era bom porque o cara, a cantina tinha aqueles bifes de chouriço que tem na Argentina. Nossa Senhora! Espaguete, vinho. Aí chegava lá, podia jantar, quando chegava, e rejantar depois quando saía. Nossa, só de você falar, me deu até um... vamos encerrar essa entrevista. Bicho, foi demais. Daí, vivi nesse período. Ainda fiquei lá. Daí depois a gente conseguiu se reunir em Mar del Plata, no verão. Com esse grupo, todo mundo, a gente conseguiu se achar todo mundo de novo e começamos a tocar juntos.
Aí nós fomos fazer carnaval em Bahia Blanca, de Bahia Blanca eles voltaram para o Brasil, eu fiquei. Eu arrumei uma namorada lá que era de Buenos Aires e falei, não, eu vou ficar aqui. Pô, você é louco, você tem que voltar. Não vou voltar, não vou ficar aqui. Aí fiquei lá, em Buenos Aires, gastando dinheiro que eu tinha ganho, né? No carnaval, pagando hotel, também, gastando de táxi para ir na casa dessa namorada minha. Vidão. Daí, pouco mais, a grana começou a acabar, lógico, né, bicho? E lá tem um bar em Buenos Aires, tinha, não sei se ainda tem, que ia muito brasileiro nesse bar. Aí eu estava lá já no sufoco, falei, pô, preciso arrumar um trampo para fazer e tal. Daí chegou um cara e falou assim para mim, falou para todo mundo, estou precisando de um cara que toque violão para ir lá para Mendonça, fazer uma temporada numa boate e tal. Eu falei, eu toco violão. Ele falou, mas eu só não tenho violão. Não, violão eu tenho. Eu digo, então vamos Então nessa. tá feito. Eu sabia tocar uns negócios de violão, aí peguei e fui com ele para lá. Ele cantava, nós fizemos um trio vocal, você imagina? Um trio vocal e você de violão. Eu de violão e um pandeiro e um surdo. Brasil, meu Brasil, Brasil. Essa coisa assim. E nós fazíamos programa de rádio. Claro. Ficava toda noite na boate e assim, uma vez por semana fazia na rádio. Ficamos um mês lá. Daí eu fiquei nesse lugar lá em Mendonça, né? Até chegar eu tive uma briga com o dono da boate, que era um polonês, o cara. E o cara me mandou embora. O cara ficou puto comigo. E falou, não, você vai embora daqui, vai embora da cidade também, não quero ver você mais aqui. Sai da minha cidade, cara. Eu falei, eu não vou, agora que eu não vou. Agora que eu vou ficar aqui. Aí fiquei mesmo lá, entendeu? Nesse tempo eu era invocado pra caramba, então digo, não vou embora. Só se me matar para me mandar embora. Só porque eu fiquei lá. Só que o dinheiro foi acabando do mesmo jeito. Daí eu não tinha mais dinheiro. Mandei telefonar para casa, a única salvação, né? Mas naquele tempo não podia mandar. Para o meu pai. Seu pai. Mandaram dinheiro para poder pagar a pensão e poder ir embora, voltar para Buenos Aires e voltar para Porto Alegre. Mas daí era difícil de mandar dinheiro, aquele tempo era cheio de grilo, tinha um montão de coisa. Aí um dia eu estou dormindo, eu saí para ir jantar na casa desse meu amigo, quando eu voltei, meu pai estava lá, na minha cama. Digo, pô, o que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar, você não falou que estava pica. Você está brincando. Foi lá, ele pagou tudo, aí nós juntamos aqui as tralhas, tudo, a bateria, aqueles negócios, e voltamos. Longe pra caramba, Mendonça para Buenos Aires. E você tinha quantos anos nessa época? Ia fazer 17. Puta, que legal, bicho. Voltando a Porto Alegre. Daí, depois eu tinha que servir o exército, né? Tinha que me alistar. Daí meu pai era militar, falou, não, para ele... Aí eu falei, eu não vou me alistar nada, vou me embora, não vou servir exército nenhum. Daí peguei e não fui mesmo. Não foi? Quando ele viu, eu estava em São Paulo, já tinha vindo embora. Entendeu? Ele falou, não vou te arrumar, quebrar teu galho de jeito nenhum. Eu digo, não interessa. Não quero arrumar seu galho. Daí vim para São Paulo, cheguei aqui, logo comecei a tocar aqui cheguei naquele hotel da Rua Aurora ali, um hotel que tem ali, fiquei ali. E saía na noite para procurar, ver o que estava acontecendo primeiro, né? Porque eu estava chegando de novo aqui. Tinha música rolando? Tinha, daí eu fui na Baiuca, que eu conheci o Rubinho, em Porto Alegre. Bassotti. Foi muito legal para mim. E ele falou, não, vai para São Paulo, você está tocando legal, não sei o que, vai lá, que lá é o lugar atualmente, não sei o que. Você vai lá você vai na Baiuca, porque eu estou sempre na Baiuca, daí te dou uma força. E você foi? Eu fui na Baiuca, só que eu não encontrei com ele. Mas quando eu cheguei na Baiuca, eu levei um susto, porque estava tocando o Ayrton. Uau! Era Johnny Alf, Ayrton e Zé Bicão, um trio desgraçado. O Zé Bicão eu não conheci. Bicho, os caras eram horror. Quando eu cheguei, eu já tinha conhecido o Ayrton em Curitiba, antes que eu fui em Curitiba. Ele deu uma canja uma vez lá. Eu ia dar uma canja, ele chegou primeiro e deu a canja primeiro. Chegou na sua vez. Com a vassourinha, quebrou tudo. Falei, vixe, cara, quem será esse maldito cara? Daí quando chegou em São Paulo foi a mesma coisa. Eu cheguei, quando eu você entrei, de novo, porra! Quando eu entrei na boate, eles estão tocando Você Bem Sabe, eu sou o rapaz de bem, um puta de um papo, eu digo, vixe, e baixinho, porque não podia tocar forte. Sim. Aí eu falei, vixe, esse cara não é brincadeira. Porque ele era o cara, realmente, naquela época, o baterista mais original que tinha aqui era ele. Muita personalidade. Tocava tudo diferente, assim, as quebradas, modo de respirar, tudo era outro lance. Aí tem uma coisa legal, muita personalidade tocando ritmicamente e solando no chorus, assim, sempre gostei disso daí, muito melódico. Eu acho que ele mudou muito quando ele foi para os Estados Unidos. Né? Porque daí teve que fazer percussão, aquelas coisas. Sim. Tudo, né? Mas tudo bem.
Mas ele foi um cara que me inspirou muito. Eu fiquei, daí depois eu sempre encontrava com ele, porque daí fui conhecer o Hermeto, era ele que tocava bateria também. Com o Hermeto. O Hermeto, só que ali era o Claudio Bertrami. Que ano a gente está falando, mais ou menos, disso aí? 60 e poucos. 64, mais de 64, 66, por aí. Tá. Eles tocavam no Stardust aqui na Praça da República. Eu escuto falar de todos esses lugares, mas eu não cheguei a... Chegou bem depois. Cheguei bem depois. O Arismar fala muito do estado, Então, Silvinha. O Arismar tocou comigo na Baiuca. Ele tocava bateria. Com o irmão dele, com o Paulo, que já faleceu. Faleceu há pouco tempo. Isso. O Arismar, todo o tempo que eu vejo, todas as vezes que eu não conhecia você, aí eu encontrava o Arismar, ele falava de você e falava de uma levada de vassoura com cachixi e não sei o que lá, que é uma lenda. Ele nunca tocou para eu ver, eu nunca vi você tocar, mas ele sempre fala disso. Não, o nenê com um cabelo desse tamanho, tocando com aquela levada de vassoura, bicho, não, um swing. Naquele tempo eu tocava com uma percussão por causa do Hermeto, né? Cachixi, essas coisas tinha que aprender a tocar. 60 e pouco você chegou aqui, então estavam esses caras. Todo mundo na mesma função. Tocando que você. na boate. Todo mundo tocando na boate. Saindo o Hermeto devia estar vindo lá do norte, do nordeste. Ele tinha vindo do Rio, já estava aqui, já estava aqui há muito tempo. Ele tocava na boate já tocava mais de 5 anos nessa boate aí já. Ele tocou 12 anos nessa boate. O Ayrton vinha de Curitiba, é de Curitiba que é o Curitiba. Ele é catarinense, eu acho. Jaraguá do Sul, acho uma coisa assim. Esse aqui ele veio de lá. Tá. E já era conhecido aqui e tudo, tal, o cara tinha um puta prestígio e tudo mais. E daí o Aloysio Pontes, que é meu amigo, também pianista, é um cara que foi muito importante para mim. Mora lá em São José agora. Não, ele mora aqui. Ele tá morando aqui? E eu conheci esse cara também, e ele me deu uma puta força também, me levou para casa dele, tudo, para morar com ele, para estudar bateria. E ficava o dia inteiro tocando bateria com piano, eu e ele, porque ele tinha umas ideias esquisitas assim na cabeça. Ele aprendi muita coisa com ele, porque ele cantava na bateria. Falava, por que você tem que fazer um negócio aqui? Eu ia gravando aquilo na cabeça e depois eu passava para a bateria. Porque ele te dava a ideia. Porque ele tinha tocado com a Ayrton, tinha tocado com um montão de baterista bom, com o Claudio Slon. E ele gostava de bateria, então ele aprendia, o que ela fazia era cantando. Cantava o que ele queria, ele queria ouvir do instrumento. E ele me levou para conhecer o Hermeto. Ele falou, você conheceu o nordestino que tem aqui, que não é brincadeira esse cara. Então vamos lá um dia. Nós fomos uma noite na boate, no fim da noite, eles estavam tocando lá. Eu fiquei, puta, tem que tocar com esse cara aí, não é possível. Mas quem tocava lá era o Ayrton. Poxa, aí tá sempre nas coisas que eu quero chegar. Tá sempre! Porra, que coisa. Mas daí tudo bem, daí digo, vou tocar mais ou menos. Eu tenho que tocar num jeito dele, ele toca para poder chegar nessa coisa junto com todo mundo também, né? Fazer um estilo mais ou menos parecido, assim, tá. Comecei a tocar mais ou menos nessa onda, assim. Que era uma onda que eu já gostava, por causa que em Porto Alegre tinha um baterista também, que chamava Saraiva. Ele está vivo ainda, o Saraiva. Ele deve ter uns quase 80 anos agora. Tá. E ele sempre gostava desse de polirritmia. Tá. Sabe, fazer umas coisas esquisitas e tal. E o Ayrton tinha esses negócios também, assim, era bem bonito. Só que ele tinha uma coisa, era uma coisa mais harmônica, assim, você tinha uma coisa, sabe? Sei. Era uma coisa bonita que atraía. Assim, tudo uma meio dinâmica junto, legal, É bem bonito mesmo. E daí, mas daí depois eu fui tocar com o Hermeto, eu tocava com o irmão do Hermeto, numa boate que tinha lá na 9 de julho. Como chamava o irmão? Zé Neto. O Zé Neto. Ele já morreu também, o Zé Neto. Era pianista também. Tá. E eu fui tocar, aí estava trabalhando na noite, aí fui tocar nessa boate, ele era o pianista. Eu fiquei amigo dele, ele falou, eu sabia que ele era irmão do Hermeto já. Ele falou para mim assim, bicho, na hora do quarteto novo, o Ayrton tinha ido embora para os Estados Unidos. E um montão de bateristas tinha passado por lá, não deu certo com o conjunto, que tocar percussão, tinha que tocar não sei o que e tal. Ele falou, meu irmão está andando atrás de um baterista, mas não está encontrando. Eu digo, porra, bicho, pelo amor de Deus, eu estou louco para tocar nesse conjunto aí. Ele falou, pô, vou falar com ele para ele dar um toque para ele. Daí ele estava tocando à noite, daí o Hermeto foi lá uma noite, com uma sacola de percussão que o Ayrton tinha deixado, aquelas queixadas, aqueles negócios. E eu vim aqui, tá, como é que é? Eu vou aqui, sentar aqui, eu vi um pouco vocês tocarem. Daí nós ficamos tocando lá. Aí ele falou assim, meu negócio é o seguinte, amanhã nós vamos fazer um ensaio lá, que tinha um jazz clube aqui, grandão, não sei porque acabou isso, lá na rua dos Estados Unidos, puta de um jazz clube, com piano, legal mesmo. Nós vamos ensaiar lá amanhã com o quarteto, e eu vou te dar um disco, só tem 8 músicas nesse disco, então você faz o que você pode fazer nessas músicas aí, amanhã às 5 horas da tarde nós vamos estar lá, e você vai lá para ensaiar com a gente. Era aquele disco do Quarteto Novo? É. Que tem o ovo, fica mal com Deus, aquelas coisas?
Bom pra caralho. Daí ele pegou e me deu. Daí eu morava na pensão, aqui na rua, na pensão Adriana, e peguei, digo, vou decorar essas músicas, nem que eu morro hoje. Eu nem dormi, porque eu fui para casa na pensão e botei a vitrola e fiquei lá. Vinil. Com o negócio do cachixi. O vinil, é. Aí eu cheguei, eu dei sorte também, porque eu também. Eu tinha um pouco de facilidade também, lógico que isso ajuda também. Daí eu cheguei, quando eu cheguei para o ensaio, ele falou, o que você pode tocar? Eu digo, olha, o senhor só que sabe. Bom, pode ser essa daqui mesmo, não sei o que. Daí eu toquei uma, toquei a segunda, a terça, ele falou, não precisa tocar mais nada, já está. Já foi. Para mim foi também ganhar tocar com o Miles Davis, aquela, claro. Um americano, né? Mas daí, bicho, e depois minha vida mudou completamente, porque eu ganhava 8 cruzeiros nessa boate lá e um prato de macarrão que eles faziam, tinha um jantar. Eu até falei pro cara que quis negociar, o cara disse, escuta, não dá pra você me dar o dinheiro do espaguete em dinheiro? Ele falou, não dá, aqui, igual o espaguete. Eu comi em outro lugar, porque eu gosto mais. Mas o macarrão também era bom também de noite, aquela fome, madrugada. Garante, né? Daí eu peguei e fiquei. Daí, nessa noite, quando eu entrei com eles, eles tinham um emprego no Tupi, que pagava 1.500, naquele tempo, 1.500 cruzeiros, uma puta grana, por mês. Eu nunca toquei na televisão com eles, porque o programa sempre foi sendo adiado. Você está brincando? É com o Geraldo Vandré, chamado Disparada esse programa. Mas não teve programa nunca. Eu só ia lá receber o dinheiro e pronto. Mas a gente fazia. Quando eu ataquei, no dia seguinte nós atacamos com o Edu Lobo já, numa boate que tinha aqui na Rua Augusta. Miele fazia uma apresentação, aquele negócio, aquele show, né? E o repertório do Edu, eu te acompanhava o Edu nesse negócio. Era bem pago, de 8 fui para 80 cruzeiros, você vê. Porra, subiu bem. Mudança pra caramba. Pô, andava de táxi, nem parecia milionário. O táxi estava esperando na porta de casa. Eu, não, tudo bem, fica à vontade. Espera mais um pouco aí. Estou tirando mais uma frase aqui. Mas durou só um ano essa mordomia. A gente gravava também direto também, tanto com quarteto quanto individual, porque daí é aquele negócio, né? Claro, depois de você entrar no quarteto, você ficou muito... Dá mais prestígio para você. Ficou muito visado ali, e aí vai se trazendo outras coisas. Exatamente, é. E daí, nesse ano foi muito legal. A gente viajou muito, fez um montão de coisa, fez televisão, fez tudo. Naquela época fazia tudo. E quando eu via quando acabou, e pior que no conjunto foi assim, ninguém falou nada, vai acabar, olha... Não, ninguém foi mais no conjunto. Você está brincando? Mas tem ensaio, daí ninguém ia foi. daí o outro não ia, ninguém não foi. Foi espécie uma fumaça que foi evaporando. Você, o Theo, o Heraldo e o Hermeto. Aí que ano a gente já está falando? 60 e... Isso é uns 65 já, eu acho, ou mais. Por aí. Tá. Por causa que ele... E nós tivemos uma oportunidade também para os Estados Unidos também, que a gente jogou fora. Lá do lixo, porque... Vocês não foram? Vocês tiveram oportunidade e não foram? O Sérgio Mendes, até que estavam no auge naquele tempo, esteve aqui e falou, eu quero levar vocês para os Estados Unidos, vocês vão fazer o circuito universitário inicialmente, não sei o que e tal. Porra, eu tinha 19 anos. Nossa. Eu falei, pô, vou nessa, né? Isso aí vai ser legal pra caramba. Daí o cara, antes de uma reunião com ele falou, o negócio é o seguinte, eu era submisso do exército, né, você vê, não tinha carteira de reservista. Eu falei para ele, tem um problema, eu não tenho carteira de reservista. Ele falou, não tem problema. Tá vendo esse cara aqui? Esse cara aqui é advogado, um cara que estava lá com ele, um americano. Você tem que pegar, no dia que marcar a passagem, você vai para o aeroporto. Só tem que fazer isso, pega a sua mala, os seus negócios, vai para lá que está tudo resolvido. Ele vai resolver tudo, esse cara resolve tudo. Eu falei, então, tudo bem. Daí nós ficamos naquele, puta, eu falei, cacete, a gente vai mesmo. Daí ele falou, o negócio é o seguinte, vocês vão precisar, nós vamos pagar $1.500 para você, para cada músico, por mês. Para fazer toda essa turnê, não sei o quê. Vocês, naquela época, com $200, você aluga uma casa lá em Los Angeles, para onde vocês vão inicialmente. Então vai ser barato, porque vocês vão dividir ainda. Então, pô, vocês vão ficar tranquilos. O cara já veio com tudo dentro, tudo certo. Tudo certo. Falei, pô, mas daí o Heraldo não quis ir. O Heraldo não quis ir? Ele não quis ir porque ele tinha vindo de Pernambuco, a mulher dele também não tinha as crianças, aquela coisa. Não sei se vai ser legal, não sei o que. Daí não foi. Ele dando a última coisa, ele falou, não vou. Daí todo mundo falou, então vamos desistir. Aí não foi ninguém. Eu não queria ir. Aí não foi ninguém. Aí não foi ninguém. Aí dançou. E é uma época que
Essas pessoas estavam fechando um monte de coisa. Ixi, foi uma pena. Mas tudo bem, porque era para ser assim mesmo. Não era para ir, né? Não era para ir, não foi. Mas aí fiquei por aqui mesmo, aí fiquei trabalhando, depois o Hermeto formou esse grupo. O grupo já do Hermeto. 70, por aí. Antes eu toquei, viajei, fui para tinha um grupo que eu tocava aqui, Som 5, era um grupo de baile que fazia, mas tocava outras coisas também. Nós fomos para a Rússia, fazia um festival latino lá na Rússia, latino-americano. Ficamos 13 meses na União Soviética e voltamos. E nós íamos para o Japão daí. E daí nós estávamos ensaiando com esse grupo e eu vinha descendo na rua, na Bento Freitas, vim de cara com o Hermeto. O Hermeto, pô, onde é que você anda? Eu digo, pô, tô ensaiando com os caras aí. Tô esperando a gente voltar aqueles ensaios ainda. Eu fui no ensaio, você não estava, mas nem que você tá. tem um ido lá. Daí ele falou assim, pô, vou formar um grupo. Você tá afim de tocar no meu grupo? Eu falei, pô, lógico que eu tô. E eu estava com um negócio marcado para o Japão já, assinei o contrato e tudo. Daí eu peguei e voltei no ensaio e falei, eu não vou mais. Bicho. Não vou mais para o Japão, vou fazer. Ela falou, que isso, é louco? Você assinou o contrato? Eu não vou mais, não quero nem saber, entendeu? Foda-se, eu vou ficar com o Hermeto. A escolher a música, né? Lógico, daí eu fui lá, tive que ir lá encarar o empresário, Valdomiro Saad, que tinha aqui naquela época. O cara chegou para mim e falou assim, cara era bem mafioso naquele escritório. Falou, pô, você não vai para lá? Eu digo, eu não vou. Ele falou, mas você assinou um contrato, então você vai ter que... Olha, eu não tenho grana para pagar a multa. E também, se você quiser que eu vou. Só que eu vou tocar tudo errado, tudo mal. tocar tudo para trás, fazer uma puta zona na bateria. Vou acabar com a sua viagem. O cara falou assim, então tá bom. Então vai embora daqui, não me enche o saco. Daí eu peguei e fui embora. E aí comecei... O Hermeto já foi para os Estados Unidos, depois ele voltou e a gente começou a ensaiar. E aí começaram o grupo do Hermeto. Que é aquele disco branco, aquele primeiro disco do Hermeto, é isso? Não, o disco do Hermeto é música livre de Hermeto Pascoal. Gravado aqui no Brasil, produzido pelo Rubinho. Pelo Bassotti? E você toca. É o disco que tem o bebê, não é isso? O disco que tem o bebê. E você toca ali? Toco piano e toco bateria. Eu estou confundindo as capas, então. Esse aí é outro disco. Esse que você falou da capa branca é o disco dos Estados Unidos, né? Eu estou confundindo as capas. Mas eu lembro desse disco, do primeiro disco do Hermeto. O primeiro disco é um cara meio amarelado, assim, um negócio esquisito. Assim. Não vai entrar aqui. E nós gravamos esse disco, foi o primeiro disco. Nós gravamos até Asa Branca. Ele fez um arranjo lá misteriosíssimo. Produção do Rubinho Bassotti. O Rubinho é produtor. Foi o único que quis gravar naquela época, porque o Hermeto era um conjunto, os caras, ninguém entendia nada que estava acontecendo. Entendeu? Você tocava piano e bateria? Tocava piano e bateria, anunciação para fazer percussão. Quando eu ia para o piano, ele tocava percussão. Depois entrou o Zé Eduardo. Nazário? Não é. O Zé Eduardo fazia percussão e bateria, e eu piano e bateria. Tá. Porque não tinha piano, não é porque eu tocava piano nem nada. Não tinha pianista? Os caras que tinha aqui que tocavam bem não queriam tocar porque não tinha show, pô, era só ensaiar. E ensaio era todo dia. Todo dia. De manhã e de tarde. Caralho, Os caras não queriam nada. Sempre teve essa dinâmica de... Mas para mim me ajudou, porque o Hermeto falou assim, olha, o negócio é o seguinte, me chama por ó. Precisamos de um pianista. Já que não tem ninguém, então vai ser você mesmo, você vai tocar piano. E você vai tocar piano, e você vai tocar piano para valer. Daí ele falou, você tem que vir de manhã, em vez de pegar a bateria, você deixa para estudar de tarde ou divide, para você pegar as músicas, para você não atrapalhar a tarde, porque os caras que vão vir vão ler, e você não vai ler no piano. Quem mais tocava? Nessa época tinha todo esse pessoal tocou antes, o pessoal da antiga, tio do Daniel, o pai do Daniel. Pai do Daniel, Maguinho? Maguinho, não, Maguinho o outro. Carlos Alberto. Carlos Alberto tocou. Todo essa do bolão, aquela turma daquela época. Os caras iam só para ensaiar e tocar, entendeu? Não tinha show, era só amor. Às vezes tinha uma coisinha assim. Entendeu? Como é até hoje, a hora que você quer fazer algum trabalho. Não tem jeito, não existe uma coisa profissional. Isso é uma coisa que até hoje a gente enfrenta isso. Né? Você precisa fazer um trabalho, aquilo precisa existir. Você precisa ser músico, aquela música precisa existir. E precisa fazer, não tem jeito. Justamente. E daí era assim que funcionava. Daí eu comecei a estudar de piano de manhã, ela falava assim para mim, olha, eu estava lá, fazia os negócios, todos os acordes, tudo. Ele falou um dia para mim assim, me deu um toque muito legal, falou, pô, você vem aqui de manhã, eu estou vendo que você vem aqui, você está esforçado para vir, quer fazer as coisas direito, tá, mas você está perdendo uma coisa, você não está analisando o que você está tocando. Você está tocando assim, nem um papagaio, você vai só repetindo as coisas, entendeu? Eu falei, puta, é mesmo, por que eu sou burro, né? Porque
Tá vendo? Você está em Fá maior, você vai ter que ir lá para Si bemol, não sei para onde você tem que ir, caminhar. Como é que tá, que eu estou encadeando esse acorde para chegar lá? Como é que vai, né, de um para outro, para chegar na ponte para chegar lá naquele acorde? Você estava só pegando... Fazia aquilo, entendeu? Um sem automático pensar. de posicionamento. Aí eu comecei a analisar, tipo, remedo. Aí comecei a aprender um montão de coisa que eu não sacava, entendeu? Que eu não Mas tinha. tudo por sua conta. Daí depois ele me deu outro toque, mas sempre ele deu, o Hermeto sempre deu esse toque, assim, para todo mundo. Para mim, principalmente, quando eu cheguei na bateria, também ele falou, eu tocava só bossa nova e jazz, que lá no sul tocava essas coisas só. Sim. Né? A informação que eu tinha era essa e tal. Ele falou, você toca legal esse negócio, bossa nova, esse negócio, esse jazz que você toca aí, mas você não, música brasileira, você tá por fora disso, né? Você não sabe tocar nada. Foi ali que você começou, então... Porque ele falou para mim, se você quiser, eu conheço todos os ritmos. Eu falei, não, lógico, eu estou a fim de aprender. Ele falou, então eu vou te mostrar maracatu. Daí ele pegou, tocou aquele maracatu. Ele tocou na bateria. Aí falou, tá vendo? Daí eu aprendi. Ele falou, agora você aprendeu esse. Agora você inventa outro. Usa diferente a bateria. Bate no prato, em vez de bater no tambor, bate na caixa. Você tem que ser criativo, você tem que pensar nisso. A cabeça não é só para usar chapéu, é para pensar também, entendeu? Então você tem que... Tá. Isso foi uns toques assim que ele me deu super legais, entendeu? Daí, a partir desse dia, eu comecei a pensar diferente. Pensar, é mesmo. Você sabe que cortando isso, do que você não quero cortar, mas você está falando disso... Outro dia eu estava ouvindo de novo aquele disco que eu até falei para você, eu não achei em casa, mas aquele disco do Egberto que você gravou, o Maracatu. O frevo. O frevo você toca de um jeito ali que nunca ninguém ia imaginar de tocar, porque tem a levada de frevo, não, e você simplesmente distribui as mãos. Então você precisa prestar muita atenção para ouvir aquele acento. É muito bonito aquilo, é muito difícil de tocar, fazer aquilo soar, né? Mas você tá falando, eu estou vendo a história inteira, assim, porque é isso que eu vejo em você sempre, assim, pega os ritmos e transforma para a bateria de um jeito que não existe, você criou isso. Mas você leva uns toques, às vezes, que, no meu caso foi isso, uma coisa que você observa bem, você vai ver que dá certo. Isso ele me deu esse toque como compositor também, quando eu estava compondo no Rio, eu já tinha um montão de composição de classe e tal. E um dia ele ouviu, eu morava nos fundos, junto com o Itiberê, e a minha mulher, na época, a Rose. E ele ouviu lá fora e entrou lá dentro de casa e falou, vocês estão tocando, eu estava tocando com ela, eu ensaiava com ela de violão e eu de piano. Ele falou, essas duas músicas que você tocou aqui, bicho, se eu assinar embaixo é minha. Você está super influenciado por mim. Tudo bem, eu sei que você gosta da minha música, você me admira e tudo, mas você tem que fugir disso. Você não pode fazer isso. Você tem que a música tem muitos caminhos para você seguir. Então, quando você vê que você está parecido comigo, sai. Desvia, vai para o outro lado e tal, entendeu? Faça isso, você vai ver que vai ser muito mais legal para você. Agora, essa terceira música, essa é a sua cara. Essa nós vamos gravar. E gravou a música. Você está brincando. Deu uma força, né? Porra. E sempre foi assim, depois foi demais, que depois de mais de 10 anos, nós fomos fazer a turnê na Europa, eu com o meu grupo e ele com o dele. Eu abria para ele, né? Quando eu abri, daí no primeiro dia que eu abri, ele estava lá, quando eu saí para cozinhar, ele falou assim, bicho, eu estava preocupado pra caramba, sinceramente, com o teu grupo. Porque como você tocou muito comigo, você tinha influência, não sei o que, você podia ter feito um grupo igual ao meu. Eu digo, não, mas você não lembra que você falou para mim, que não era para mim desviar para um outro caminho? Ele falou, não lembro. Eu digo, mas eu lembro. Eu lembro disso aí. Ele falou, não lembro não, mas para mim... Quando foi que você fez o primeiro grupo seu? Tipo, aí você está me contando, talvez seja a primeira música sua gravada. Né? No grupo meu, eu tentei fazer um no Rio, não consegui. Quer dizer, consegui ensaiar, assim, tipo Hermeto, assim, mas os caras também... Que ano era isso? Foi já em 70 e poucos. Tá. Entendeu? Daí, depois, eu só formei... O primeiro grupo que formei realmente foi na Europa. Foi quando você foi para lá? E por que você foi para lá? Eu fui para lá porque eu queria ir para Nova York. Tá. Entendeu? A minha mulher já tinha ido... A gente vendeu os negócios que a gente tinha no Rio, carro, essas coisas naquela época. Tá. E ela foi me esperando em Paris, entendeu? Tá. Quando eu cheguei, eu acabei a turnê na Dinamarca, eu fui para Paris, para encontrar com ela, para de lá, de ficar lá uns dias e tal, e seguir para Nova York. Mas daí, quando eu cheguei, essa minha amiga Rosalie, que é uma cantora... Conheço a Rosalie. Então, a Rosalie estava morando lá, e ela falou, bicho, amanhã eu vou tacar no Bilboquet, um jazz club aqui, que tem famoso aqui e tal. Você quer tocar comigo lá piano? Eu digo, lógico, vamos nessa. Daí era eu e ela, tinha um baixista e um cara com uma tumbadora, uma percussão e tal.
não tinha bateria. Daí nós fomos lá, tacamos lá. Aí pagava uma grana legal e tudo, daí eu fiquei lá, era 15 dias a temporada. E lá é muito músico americano, músico não sei de onde, e fotógrafo, esse cara era um clube badalado, assim, na época. Aí eu conheci dois franceses, um era fotógrafo e o outro vendia disco na FNAC. Ele tinha uma estante só dele de disco para ele vender e tal. Ele queria ser produtor de disco. Daí ele falou assim, esse cara é meu amigo, tirar as fotos, aquelas coisas que eles me conheciam. Eu era um pouco conhecido por causa do Festival de Montreux, do Hermeto. Aquele festival com o Hermeto. Daquele disco que tem a gravação Esse aqui. Exatamente. E o disco, e uma outra música também que era muito conhecida lá, era do Egberto, o Louro. O Louro era prefixo do programa. Puta que, como é bonito aquele disco. Que ano é aquele disco? Aquele disco é... Acho que já é 80 já. Já é 80. E isso aqui é? É 78, eu acho. 79. 79. Originalmente lançado em 79, talvez gravado em 78. Em 82 a gente fez a turnê do Egberto. O Egberto, essa música do Egberto, era prefixo do programa de música, de jazz e tal. Tá. E o tempo que eu morei lá, tocou foi prefixo. Durante 12 anos essa música tocou todo dia no rádio. Porra. Abriu o programa do cara. Abriu o programa. Daí, então, alguém me conhecia, as pessoas, esses caras me conheciam e tal. Daí o cara falou, o cara quer fazer entrevista com você, não sei aonde. Daí eu peguei e comecei a fazer entrevista, comecei a me entusiasmar com o negócio, entendeu? Falei, eu tinha levado esse disco Bugre, a minha mulher fez contato com um cara que era produtor lá, esqueci o nome dele também, esse cara. E ele tinha acho que era Metro Records, não lembro direito como é que é o nome da gravadora. Bugre é esse daqui que você fez esse lançamento dos dois. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro, que eu gravei no Rio. Ah, esse é gravado no Rio? É, esse é gravado no Rio. Tá. Depois ela vendeu para esse cara, a ideia, o cara comprou, o cara falou, fomos jantar, o cara, não, vamos fazer nós vamos produzir o seu disco. E o disco deu eu fui ficando lá, entendeu? Tá. E o disco ficou entre os 10 melhores discos do ano. Uau! Né? Pela Jazz Rota, que é uma revista de jazz que tem lá. Uau! E... É o Hélio Brandão de saxofone. Então, ele era aluno do Mauro, por isso que o Mauro botou ele para tocar. O Mauro Sinise. Eu fui ficando lá, entendeu? Fui tocando. Daí formei esse grupo lá na Dinamarca, o Mozart estava morando lá. Tá. E o cara falou, vem formar um grupo aqui, porque aqui o grupo Antes eu fiz o trabalho com a Big Band. Ele falou, o cara ouviu esse disco aí, isso já foi em 86, por aí mais ou menos. Ele ouviu esse disco, o produtor da orquestra lá na Dinamarca, falou, quem é esse cara? Esse é um amigo meu brasileiro que tem um disco dele aqui. O cara falou, ele não quer fazer o arranjo para a orquestra aqui, porque tinha um programa lá que era um montão de arranjadores europeus, de todos os países. A orquestra era uma orquestra de jazz, Big Band de jazz, eles queriam mudar um pouco a orquestra, tocar outras coisas, sem ser só jazz. Entendeu? Sim. Então ele falou, pô, isso tem interesse pra gente. Daí ele me telefonou e falou, bicho, você não quer fazer com a Big Band aqui? Eu digo, pô, eu sabia escrever tudo, mas não tinha tudo escrito ainda nesse negócio. Também não tinha piano, tinha um teclado. Mas como todo bom... Eu digo, mas não vou perder essa chance. Não vou perder essa chance, mas claro que eu quero. Daí eu peguei e mandei, mas eu dou aquele negócio de brazuca, assim, né? Porque eu mandei, ele falou, me manda os arranjos uns 3 meses antes, porque é para os caras ensaiar já. Aí eu peguei, eu falei para ele que estava tudo pronto, ele falou, não, houve um problema aqui e vai ter que ser daqui, mas não sei quando, mas daqui mais 2 meses, já tá vendo, isso aí é uma cascata, cara. Isso não vai dar certo nunca. Aí uma cara no telefone, pode mandar que agora os caras tá tudo bem. Daí eu mandei. Aí eles ficaram lá ensaiando e tal. Daí quando foi a época, a data que eles tinham marcado, eu fui para lá para ensaiar com a orquestra. Porque eu ia tocar bateria, era eu. Até eu cheguei lá na Big Band, os caras estavam tudo lá, tudo sentados. Assim. Daí o cara falou, olha, nós vamos passar aqui nós passamos com o baterista daqui, porque, né, só para você ver se está tudo certo, né, os acordes, o negócio lá. Eu não, essa minha mulher falava inglês bem, a Rose, então ela era a minha intérprete, eu não sabia falar, né, bicho. Daí o baterista está tocando tudo pop, bicho, os negócios tudo. Tudo que era baião, tudo era tudo assim, porque dá certo também, né? Falei, porra. Cheguei pro cara e falei, pô, mas, quer dizer, com ela, né? Tá, não é isso aí que eu falei pro maestro, a baterista está tocando outra coisa. Ele falou, não, mas o cara da bateria falou que o cara realmente é um cara que lê muito, né, cara?
Desde que nasceu, eu toco com aquela orquestra. Ele falou, não, mas não é o problema de ler, é o problema da coordenação, não estou conseguindo tocar, botar o pé nesse negócio aí. Eu tenho que ir para cá dar uma... Né, ajustar um pouco as levadas, é isso aí. Falei, não, mas como que você vai tocar bateria, então não precisa me esforçar tanto nesse negócio aqui. Só para passar para dentro da orquestra. Aí quando fez isso, peguei e toquei, daí fizemos show, daí eles gravaram. Você fez os arranjos e tocou junto? Fiz os arranjos e toquei junto. Fiz as músicas, tudo. Porque tinha que ser assim, tinha que ser composição e arranjo. Composição, arranjo, tudo seu. Aí tocamos lá, depois eles fizeram a turnê, nós tocamos lá no Museu de Arte Moderna de Paris também. Teve um evento lá que eles tocaram, que a orquestra foi convidada, e daí, como eu estava em Paris, e eu tinha um músico dinamarquês que tocava comigo no meu grupo em Paris, o saxofonista Simon Spunk Hansen, ele falou, não traz o Simon Solar, seu solista. Tá. Vamos tocar o seu arranjo e ele, eu sou um dinamarquês, ele faz solo. Eu digo, tudo bem. Nós fizemos isso aí. E depois eu continuei com o grupo mesmo, entendeu? Você ficou quanto tempo lá com o grupo? Com o grupo eu fiquei uns 4 anos, mais ou menos. E quando foi que você voltou para cá? Eu voltei em 96. 92. Que aqui eu lembro, agora eu vou adiantar um pouquinho aqui. Esses aqui são os primeiros que eu tenho seu. E eu lembro quando você chegou em São Paulo, não sei onde está a câmera, não sei onde é que está esse negócio, mas eu me lembro desses 2 discos aqui, ó. Que é o Porto dos Casais. Eu estava em Minas. Esse você gravou em Minas com o Vinícius. Isso. Com o Enéas e com o Magno. Isso. É o mesmo grupo. Só o tem o Benjamin grupo. junto, Isso. que é do Núcleo Contemporâneo, né? Porque eles estavam fazendo Foi o produtor o selo do Núcleo. Qual veio primeiro? O primeiro foi esse. Primeiro foi esse daqui. Então esse disco aqui, eu falei para você, mas eu vou falar para todo mundo aqui que estiver ouvindo. Esse disco tem uma coisa muito importante, assim, eu acho que a sua vinda, sua volta para o Brasil, eu saí de Florianópolis em 92, vim morar em Campinas, vim para São Paulo em 96. A hora que eu cheguei em São Paulo, já em Florianópolis, aquela influência do Fusion que tinha, Electric Band, e tinha os bateristas todos ouvindo o Dave Weckl, o Danny Chambers, e todo mundo tocando guitarra, igual o Scott Henderson, e o saxofone tinha aquele som de... Som de que tem aquele som? Som de saxofone? O som do saxofone parece um... parece um... sei lá o que é. Mas não parece um saxofone, parece um teclado, sei lá. Né? Aquele som... super processado. Pastel, pá. EY. Eram essas coisas aí. E todo mundo querendo tocar daquele jeito. E eu ia fazer um pouquinho, eu fui em Campinas procurar trabalho, fiz um monte, e quando eu cheguei em São Paulo eu fiz a mesma coisa. E eu me lembro que um dos lugares que eu ia, super tímido, né, não conhecia ninguém, era o Sanja. E no Sanja eu vi o pessoal tocando isso daí. Era jazz, mas muito mais o fusion do que o jazz. E aí, de repente, você veio morar em São Paulo. E aí você foi para Minas, né? Você veio lançar os discos aqui, tudo, mas todo mundo ouviu falar, o Nenê tá no Brasil. E aí uma coisa que eu vejo que aconteceu foi que todo mundo abriu o olho para a música brasileira de volta. Eu acho que teve uma transformação. Por quê? Porque a minha geração inteira não tinha contato com isso. O Hermeto morava lá no Jabu, no Rio. De um jeito ou de outro, a gente está falando de um tempo que não tinha, a internet não estava tão clara, os discos não estavam à disposição. Então... tinha ficado um hiato aí de lançamento, teve o Som da Gente que lançou todos os discos do Hermeto, tudo o pessoal comprou, mas a minha geração já começou um pouco sem ver isso. Você chegou, o pessoal começou, você aproximou todo mundo. Você começou a trazer a moçada lá, o Sandro, para tocar com você, você começou a trazer o Arismar, chegou perto, o Arismar pega todo mundo pelo braço sempre, trouxe todo mundo, falou, o Nenê tá aqui, vamos tocar, e de repente estava todo mundo tocando música brasileira. Houve um principalmente a turma do Sandro ali, que o Sandro é um músico fantástico. Assim. Fantástico, muito fora da casinha. E eles começaram a se interessar por isso. Eu fiz um montão de coisa com o Sandro assim. Eu lembro que você ia no estúdio dele gravar, eu chegava no estúdio do Sandro para gravar, de repente eu ouvia, tinha um negócio tocando, eu falei, que porra é essa que tá tocando aqui? Ele falou assim, não, o Nenê veio aqui ontem, a gente ficou gravando uns negócios. Eu falei, puta, que legal. A gente tocou bastante vezes junto. O Sandro, eu gosto muito dele, é um músico, famoso. O Sandro é uma coisa fora do comum. Eu tinha uma época que eu ia na casa do Sandro gravar uns negócios, ele falava assim, não, eu vou gravar baixo. Aí ele pegava o baixo, ele dava play no negócio, ele passava o som, o cara é autossuficiente total. E é baixo elétrico e acústico, tudo. Né? E aí o baixista veio, então o pianista não tá, ele vai lá e toca piano direito. Não é nada mais ou menos assim. Não, ele toca bem, com a ele música. Toca bem, Que é difícil tocar. Estou falando um monte de palavrão hoje, desculpa aí. Coisas da vida. Né? Mas Nenê, então isso daqui
era o grupo com o Vinícius, o Enéas, o Magno e você. É. Aí depois, eu não tenho aqui, não sei onde vai, eu me lembro que você fez um trio com o pessoal de Campinas, era o Alberto e o Guilherme, Caminho Novo. Isso. Que foi o primeiro que saiu desse trio. Foi o primeiro. A transição foi essa, saiu desse grupo e foi pro trio. Isso, exatamente. E aí com o Guilherme foi um disco só. Foi só um disco, porque ele saiu, ele foi fazer outra coisa, daí ele não podia, ele não tinha, porque eu tinha uma disciplina que eu sempre mantenho até hoje, de ensaio. Pode ser, mas tem que, agora esse trio agora nós saímos de 15 em 15 dias, é sagrado, o cara vem ensaiar. Faz tempo isso? Faz tempo, porque senão não funciona, não dá para fazer nada, fica sempre aquela coisa mais ou menos. Entendeu? Junta para tocar, e vai viver daquilo que foi feito, não vai transformar. E o Guilherme tinha outra coisa para fazer, queria ficar não sei quantos meses, digo, não, então você já, vou botar outro cara que eu não posso ficar esperando por você, daqui 3 meses, pô, já mudou tudo. Já mudou tudo. E aí tudo bem, daí ele saiu, daí eu conheci o Moisés. O Moisés Alves. O Moisés Alves estudava aqui. Grande músico. Eu sempre vi ele aqui, então nunca vi ele tocar nada. Daí um dia eu fui no supermercado lá perto da minha, eu morava lá no Alto da Boa Vista. Eu ouvi um som, a flauta e um piano tocando uns negócios legais. Eu digo, pô, o supermercado tá bom pra caramba. Aí fui lá no canto, era ele. Pão de Açúcar, tinha música, né? Esse Pão Music, eu vi um monte de gente tocando então, lá. Aí eu falei com ele, pô, você toca bem piano, não sei o que. Tá, tá bem. Pô, eu conheço você na escola. Você estudo lá. Aí depois eu chamei ele. Depois de ele veio, eu chamei ele, daí ele começou a ensaiar com a gente, eu dei as partes para ele antes, até o Guilherme. Eu lembro disso. Aí ele gravou um disco, o GAN, e tem um outro disco que chama o GAN, que ele quer estar no piano. Ele gravou mais um ainda, eu acho. Não lembro agora. E até chegar o Írio. E ele saiu por causa que ele é religioso também, teve um negócio de religião, atrapalhou um pouco a estada dele no trio. O Moisés, está falando? O Moisés. Mas você lançou um disco dele agora super bonito. É legal, ele é um músico muito legal também, um cara muito bom pianista e é uma pessoa muito, muito legal. Muito bacana. E aí entrou o Írio. Aí entrou o Írio. O Írio estava lá, eu conheci o Írio, eu me esqueci do Írio, pra falar a verdade. O Vinícius falou assim, quando nós fomos gravar o disco do Vinícius, ele falou assim, bicho, tu conhece um... Vinícius adorava o Írio, sempre falava do Írio. Ele falou, mas você não conhece um pianista lá de Minas, o Írio? Eu digo, nunca vi falar. Não é possível que você não conheça o Írio. Eu digo, não conheço, mas você morou lá, como é que você não conhece o Írio? Eu digo, mano, pô, pra mim, Minas não tem pianista, só tem guitarrista. Mas no tempo que você morou lá, o Írio devia ser muito moleque. Não, ele estava lá, ele tinha tocado comigo, inclusive, eu me esqueci. Ah, é? Gravou no meu disco tudo. Nesse disco aqui o Írio tá. Então, você esqueceu? Não me lembrava dele, entendeu? Deixa esse disco ter uma música ali naquele toninho do Horto. Como eu gosto daquilo, uma marcha rancho. Daí ele chegou, eu falei assim, pô, não conheço, cara. Mano, então você vai ver. Quando ele veio ensaiar, aí eu falei, pô, eu lembrei. Pô, o Írio eu conheço. Aí o Írio... Mas aqui ele toca bem diferente do que ele está tocando hoje em muito dia. Muito diferente. Daí ele chegou aqui, daí eu telefonei, eu falei para ele. O Moisés saiu e nós tínhamos um show em BH. Eu falei para ele, bicho, ele falou, pô, tô indo para São Paulo, morar aqui? Eu digo, é. Ele falou, é. Eu digo, então você quer tocar no trio? Ele falou, pô, lógico que eu quero tocar. Eu digo, então eu vou te mandar as partes para fazer o show, já tem show aí. Se já está aí, já fica Não precisa nem voltar, já fica aí. Ele é aqueles caras que ele faz mesmo, tem que falar, tem que fazer, tocar isso aqui, ele vai lá e toca mesmo. Tocou o show todo, ele pegou as partes, decorou tudo e fizemos o show. Daí ele veio para cá. Aí ele ficou 1 ano aqui estudando, praticamente, porque ele estava duro também, sem dinheiro. Eu tinha ganho uma causa, uma justiça do DVD da Elis Regina, tinha uma grana. Falei assim, fica aí, eu banco, enquanto tiver trampo, tudo bem, se não tiver trampo, eu vou bancando, enquanto der o dinheiro, der. Enquanto acabar o dinheiro, daí... Aí a gente vê o que faz. Ele ficou 1 ano, deu para ficar 1 ano. Mas ele estudou nesse ano, não foi pensamento técnica, assim, que é um negócio que ele tem. Tem uma técnica absurda. Eu vi ele estudar lá da minha casa, porque eu aluguei um apartamento na frente do meu. Então, eu abaixo eu ouvi. Aí na Rotupina? É, na Cônego, ali na Pinheiros, ali? É, ali. Tá. Entendeu? Daí foi legal, porque o trio também ajustou bem, porque ele estava sempre aqui, então ensaiava mais vezes também. Mas eu acho que o Írio deu uma puta contribuição, porque ele é um cara assim, você fala uma coisa, ele é um cara que ele faz, por exemplo, eu faço o arranjo do trio, faço a composição,
faço toda a linha para o contrabaixo, para todo mundo tocar. A música, quer dizer, o arranjo, a música, a composição é aquilo. Alguém que vai tocar também tem que tocar daquele jeito, porque uma coisa depende da outra. Tem que tocar daquele jeito. Agora, então, e o Ira, se eu escrever em versão que for, ele toca aquela que eu escrevi. Ele não muda nada. Não tem problema com tocar o que você pede para ele. Não. Isso não fere o ego dele de forma como ele está aprendendo com isso. Ele também faz também, ele sugere. Ele vai te sugerir, mas se você falar, eu quero isso... Ele não, fala, não discute. Uma vez eu estava falando com o Alberto Lucas, e ele tinha recém entrado, eles estavam gravando o Caminho Novo, porque eu conheci eles na Unicamp. Uhum. Eu tinha terminado o Unicamp e eles estavam entrando lá. E aí eu estava tocando com o Alberto e o Alberto estava falando que ele tinha recém tocado com você, recém começado a tocar, e aí a demanda de trabalho que você dava para tocar as coisas era muito grande. Você fala, porque o Nenê escreve umas linhas, meu, que eu tenho que tocar aquela linha, eu não posso tocar uma outra coisa. Então, ele estava terminando a faculdade, tinha um programa tremendo para ele terminar, ele falou, mas não dá mais tempo de eu fazer aquele programa, mas fazer as coisas do Nenê é muito mais importante para eu desenvolver isso daqui agora. Ele estava no maior porque trabalho. Você aproveita, já que o cara tem boa vontade, você, né? Porque quando ficou o Írio e ele, isso para mim foi uma maravilha, porque mudou minha composição também, porque eu pude escrever aquilo que eu estava pensando. Quanto tempo eles estão? Já estão 5. O Alberto eu conheço há 10 anos. Não, eu sei, o Alberto está desde essa época. O Írio está uns 5 anos. Também. É mais, hein, que o Alberto está. Mas talvez mas por aí, né? Por aí. E o Írio está há uns 5 anos. Quantos dias vocês gravaram já com esse trio agora? Isso daqui eu sei gravamos 2 agora. Gravamos 2, são 4 estações. É o Outono, que é o primeiro que foi gravado no Cachoeira. Isso. Tem uma história engraçada. Tem verão e primavera. Tá. A gente está esperando então o verão e a primavera. Já gravaram ou não? Nós estamos procurando agora para gravar. Sabe que tem uma história engraçada? Eu estava com o Outono no carro. Sabe o Thiago Costa, pianista? Sei. Aí eu botei o disco para tocar assim e entra com uma música. O Írio tocando né, bicho, tocando pra caramba, assim, um puta negócio denso, assim. Aí uma hora eu olhei pro Thiago, o Thiago tava assim. Falei, Thiago, tá tudo bem? Ele falou, meu, essa frase tá me tirando o ar. Ele falou, como é que ele consegue tocar isso? Ele é tinhoso, aquele cara. Nenê, o que mais que você quer falar dos seus projetos? O que a gente tem de projeto seu para frente? A primeira coisa é o trio, que é a coisa mais importante da minha vida atualmente, entendeu? Uhum. E agora nós estamos passando por uma linha de composição bem diferente do que nós tínhamos gravado já. Esse disco novo que ele quer fazer é um disco bem diferente mesmo. Assim. Em que sentido? Concepção rítmica e harmônica, tudo melódico. Estou escrevendo umas linhas mais contrabaixo, piano, sem muito acordes também. Tá. Entendeu? E também, isso aí é meu ponto importante na minha vida atualmente, é esse trio, entendeu? Eu me dedico para esse negócio, compor e tudo. Mas também tem o trabalho que estou fazendo formei um quinteto na escola com os alunos, lá na coisa, que os alunos tocam muito bem. Até foi ex-aluno meu, o pianista foi meu de prática aqui, e lá também o trompete, o Rodolfo e o Benedetti, que é o saxofone tenor. O Benedetti toca super bem. Então, são esses dois, o Fábio, piano. Fábio Leandro? Fábio Leandro. Foi seu aluno aqui também. Foi. A escola outra que você estava. Aqui a gente está na EMESP. Na EMESP. Exatamente. Na antiga ULM, agora EMESP, o Nenê é professor aqui, Exato. Eu também sou professor aqui, e outra escola que você está falando é o Souza Lima. Exatamente. Tá, e lá você tem os seus alunos de prática, então é lá que você montou o quinteto. Exatamente, eu peguei, e tem um outro aluno de bateria que me ajuda também, que ele põe tudo, eu faço o arranjo no lápis, eu gosto de escrever, o Eric, tinha um garoto. E ele põe tudo no Ele computador. vai lá em casa e ele põe tudo no computador. Isso daí vale ouro. Super legal, então eu falei, vou fazer rápido esse negócio, eu peguei. Aí o pessoal falei com o Rodolfo, falei, então você vai chamar os caras e eu vou fazer a música. Vai fazer a música nova também. Aí fiz as composições todas, fiz 8 e 8 arranjos para esse quinteto. Tudo direitinho, com prefixo e tudo. Tipo, para entrar, toca um negócio, para sair, só toca não sei o quê e tal. Tipo, pensando no negócio, num concerto. Nós vamos sair amanhã aqui. Amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta. Mas nós vamos sair aqui. Já fizemos um ensaio, eles estão tudo, porque todo mundo lê bem, entendeu? Então fica fácil de ensaiar. São bons músicos. Pianista, pô. Fabinho Os negócios difíceis de tocar. Esse menino do saxofone é bom também, o Benedetti. Os dois. O trompete Rodolfo é o... Sim, ele estudou aqui também um período. Depois foi para lá. É o Ruivo, não?
Não, é Não, o Rodolfo Ruivo. Parece que o César Camargo Mariano, assim, um pouco. Tá. Quando ele era novo. É. O César era novo. Tá. Agora não parece mais nada. Então, estamos esperando os discos do trio. Isso. Tem esse quinteto. E tem um negócio também que eu faço com a Big, quer dizer, com a Big Band que tinha lá na Souza Lima, que era dirigida pelo Daniel Alcântara. Tá. Eu fiz 6 arranjos para essa Big Band também. Nós já tocamos esses arranjos. Tocamos até aqui, inclusive, uma vez. E agora parece que ele me falou que ele vai dar um curso lá na Berkeley. O Dani. De música brasileira, de arranjo brasileiro, sei lá, e vai levar uns arranjos Meu e do Fernando Correia. Fernando Correia. Eu acho que de outros músicos também, não sei de quais são os outros. Tá. Isso também é um negócio legal, que pode também ajudar muito, né? Claro. E o Daniel é um cara muito legal, e ele é um bom diretor de orquestra, assim, porque ele faz tudo direito. Às vezes que eu tive com ele, que ele ensaiou, sempre foi com a maior atenção e ele se preocupa, tá? Que sai só o naco do saxofone. Sim, ele quer que você escute direito o que você escreveu. Exatamente, legal, sim. E um pouquinho um cara competente com tudo que faz. O músico maravilhoso. Tanto ele quanto o... Família toda, né? Ele, o Vitor, o Vitor Stills. também. O Vitor toca qualquer estilo também, tem esse lance. E acho legal, o Daniel eu acho legal porque a gente toca aquele, dá aquele curso, ele toca só uns duetos assim, legal pra caramba. Bateria tu no pet, mas ele é um cara aberto, então você pode pedir para ele, não, vou tocar um negócio mais loucão e tal, ele embarca legal. Ele vai. Vai bem em todas. Daniel tem uma coisa que é impressionante, assim, a gente tem a mesma idade, mais ou menos. E eu conheço o Daniel desde muito jovem, né? Sei lá, a gente se conheceu, tinha 20 anos, tinha 18, por aí. O Daniel sempre teve uma segurança que era uma coisa impressionante. Assim. Aquilo é impressionante, assim, chegava em alguns momentos, chegava a me soar quase como uma arrogância, mas não era, aquilo é só uma segurança, porque assim, ele está aqui, gentil. O que eu toco é isso, sacou? Então se você está aqui, se sentar aqui o Kate Jarrett no piano, já que ele vai tocar do mesmo jeito, ele vai falar, ele não vai tentar impressionar o cara, não tem grilo nenhum, aquilo é impressionante, eu falo, dá um pouco disso para mim. É super legal, cara fácil de trabalhar também, entendeu, cara? Nenê, última coisa que eu queria falar, falamos aqui das suas coisas, eu tenho que agradecer, antes de agradecer de você ter vindo aqui, eu tenho que agradecer todo o trabalho que você teve, que eu como baterista digo que eu vivo de inspirações de coisas que você fez. Então aquele toque que o Hermeto te deu, né? Faça suas coisas, que você ouviu tão bem aquilo e fez suas coisas, só dão mais elementos para a gente ter o que tocar e criar outras coisas. Eu me lembro de uma coisa que você falou uma vez, para o Thiago também, a gente estava Você tinha acabado de chegar, tinha um workshop seu no Núcleo, não sei se era seu sim. Tinha uma coisa que estava naquela casa antiga do Núcleo e você chegou para o Thiago e falou, a gente estava, o Thiago estava tocando aquelas coisas do Louro, e você falou, isso daí a gente já fez, agora vocês têm que fazer a música de vocês aí. É um pouco isso, assim, toca isso daqui, mas cria a música de vocês, porque precisa existir alguma coisa. Precisa dar continuidade, né? E uma coisa que eu admiro muito quando você está falando aqui, você fala um pouquinho de escola, tudo, é o tanto que eu vejo os alunos seus que não tem nada a ver com o universo que você toca, ou que a gente gosta de tocar, que chegam para estudar com você e passam um ano e eles saem tocando aquelas levadas todas direitinho, com consciência, com coordenação, com tudo, um jeito, você tem muita personalidade tocando e ensinando. E não é porque os caras estão aprendendo as suas levadas, as suas coisas, que eles não estão melhorando a coordenação deles, melhorando a leitura, eles saem todos alfabetizados, com todas as coisas que são necessárias ali, tudo na mão, mas tudo com um jeito muito seu. Eu acho que isso é impressionante, assim, eu admiro muito isso. Verdade, muito obrigado. Tá? De gentil da tua parte. Nenê, obrigado, bicho. Parabéns pelo som aí. Parabéns você. E agora a gente vai tocar aqui. Na verdade a gente gravou, vai ficar depois. Mas eu não fiz uma peça, eu roubei uma peça do Nenê. Né? Eu escrevi para a gente tocar junto. Algumas, não todas, porque foram muitos dias que eu fiquei tentando tirar suas coisas. Então, algumas levadas que eu tirei do Nenê, que eu literalmente roubei do Nenê, eu escrevi todas aqui e criei uma pecinha que a gente vai tocar aqui. E que é muito legal e que a ideia, esse é o valor da pessoa. Você precisa criar uma coisa a partir de uma outra.
Quer dizer, eu mesmo não tinha pensado nisso que ele pensou. Quer dizer, que então é importante também o fato de fazer isso aí, né? De construir esse tipo de coisa. Super importante. Parabéns. Obrigado, bicho. Parabéns a você por tudo.